senhoras e senhores, autoridades presentes, meninos e meninas, bom dia, boa tarde, boa noite. De volta então aos trabalhos. Hoje nós vamos para os pontos notáveis do triângulo, na página 271, módulo 15. No módulo 15 nós vamos falar dos dois pontos que existem entre os quatro. Vamos falar do baricentro e ortocentro, tá? Então, no primeiro momento, a gente tem assim o baricentro. O que vem a ser o baricentro? O baricentro, apesar dele ter esse nome, ele é o ponto de encontro das medianas, tá? Então, não esqueçam, estamos falando de pontos notáveis em um triângulo. Então, obviamente, nós vamos relacionar um triângulo na parada. Veja que surge para a gente aqui, ó, o ponto de encontro das medianas. Bom, vamos entender então o que é uma mediana. Considere esse triângulo em questão, eu vou chamar ele de triângulo de vértices A, vértice B e vértice C. Eu vou construir um segmento que vai sair daquele vértice A e vai tocar o lado BC exatamente no ponto médio. Tá? Ou seja, o segmento BM e o segmento MC têm medidas iguais. Esse segmento que saiu do vértice e tocou o ponto médio do lado oposto, esse segmento vai receber o nome de mediana. Beleza? Então o que é uma mediana? Ó, observe que a mediana é que vai dar nome ao autor principal do que nós estamos falando aqui, que é o ponto notável, o baricentro. Mediana é o segmento que sai do vértice do triângulo e vai encontrar o lado oposto a esse vértice exatamente no seu ponto médio. Como o triângulo tem 3 vértices, então é natural que a gente tenha 3 medianas. Esse segmento, se ele também tocar o lado oposto no ponto médio, vamos chamar esse ponto aqui de um ponto M1. Ou seja, se CM1 e AM1 tiverem medidas iguais, então a gente pode escrever que o BM1 também é uma mediana. E o segmento C, vou chamar aqui de um ponto M2, onde esse M2 passa a ser ponto médio do segmento AB. Logo, AM2 e BM2 também têm medidas iguais. Portanto, CM2 também é uma mediana. Note, os senhores, que essas 3 medianas, com 2 já daria para ver esse ponto, se encontraram nesse ponto aqui, ó. Então esse aqui é o principal, né? A mediana coadjuvante vai dar nome ao baricentro, e esse ponto a gente chama ele de ponto G, tá? Então o que é o baricentro? O baricentro é o ponto de encontro das medianas. O que é a mediana? Mediana é todo o segmento que sai do vértice de um triângulo e toca o lado oposto no seu ponto médio, tá? Algumas características da mediana, do baricentro. Observe que o baricentro, o que ele fez com essa mediana? Ela dividiu ele em 2 pedaços, ó. Um pedaço que vai de A até G e um pedaço que vai de G até M. A característica é a seguinte, ó. Aquele pedaço que nasce no vértice e vai até o ponto G, que é o baricentro, ele tem por medida o dobro da medida do segmento que vai de G até M. Por isso que o texto fala assim, ó, o baricentro divide cada mediana na razão 2:1. Ou seja, aquele segmento AG está para aquele segmento GM, assim como 2 está para 1. O que vem a ser isso? Se a gente disser que esse pedacinho de G até M é X, aquele pedaço de A até G também vai ser o dobro, que é 2x. Por isso, razão de 2:1. Agora, note que de A até M, então, você tem 3x. Se você escrevesse assim, ó, GM está para AM, assim como 1 está para 3. Então, eu poderia escrever várias proporções, tá? Então, se esse pedacinho aqui for Y, esse pedacinho aqui vai ser 2Y. Se esse pedacinho aqui for Z, esse pedacinho aqui vai ser 2Z, tá? Note que uma mediana só, ela divide o triângulo em 2 triângulos. Esses 2 triângulos têm áreas iguais. Quando você traçou as 3 medianas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Esses 6 triângulos têm áreas iguais, tá? Então, se você pegar um triângulo desse aqui, ó, a área dele é 1/6 da área total. Área total, entenda como sendo a área do triângulo ABC, ok? Então, esse é o baricentro. Outro ponto que a gente tem é o ortocentro. Ortocentro,
Orto vem de altura, então ortocentro é o ponto de encontro das alturas. Voltando no triângulo então, ó, ele está falando que é o ponto de encontro das alturas desse triângulo, tá? O que é uma altura? Altura, se você pegar o vértice de um triângulo e prolongar um segmento saindo desse vértice até tocar a reta suporte do lado oposto, e essa reta, esse segmento formar com essa reta suporte um ângulo de 90 graus, então aquele segmento AJ, tá? Ele vai ser chamado de altura. Altura relativa ao vértice A ou relativa à base. Por isso então, ó, a mediana, ela saía do vértice e tocava, a preocupação dela era tocar o ponto médio. A altura, a preocupação dela é sair do vértice e tocar o lado oposto. Não me interessa agora onde, a única preocupação que eu tenho é que ela tem que formar esses 90 graus. Então, se eu traçar as três alturas, a altura CL, a altura BK, todos esses segmentos são considerados alturas. Olha lá, ó, BK e CL, todos eles são considerados alturas. Onde eles se encontram, então esse ponto aqui, ó, esse ponto é que vai ser o famoso ortocentro. Orto, uma curiosidade, ó, o baricentro, ele sempre vai ser um ponto aqui dentro do triângulo, ó, sempre vai ser um ponto interno. Ele jamais vai ser um ponto externo. Agora, no caso do ortocentro, três situações são possíveis. Se o triângulo for acutângulo, o ponto é interno ao triângulo, o ortocentro é interno. Se o triângulo for retângulo, o ortocentro vai coincidir com o vértice do ângulo de 90 graus. Ó. Veja, B é igual a H, onde H é o ortocentro. Se o triângulo for obtusângulo, o ortocentro vai ser externo ao triângulo, tá? Então, nesse caso aqui, ó, quando é acutângulo, estou falando do ortocentro, tá? O ortocentro vai ser um ponto interno. Quando for retângulo, vai ser um ponto no triângulo, exatamente no vértice do ângulo de 90 graus. Quando ele for um obtusângulo, ou seja, ele apresentar um ângulo maior que 90, ele vai ter um ponto externo, ele será um ponto externo ao triângulo, tá? Então, enquanto o baricentro sempre será interno, o ortocentro existem três possibilidades. Depende da classificação do triângulo quanto aos ângulos. Recorde comigo que acutângulo menores que 90, retângulo tem um ângulo de 90 e obtusângulo, um dos ângulos vai ser maior que 90. Tá? Eu gostaria que você pudesse agora pausar o vídeo e fosse nos exercícios. Depois que você resolver os exercícios, volte aqui e confira as suas respostas, né? Lembrando que alguns dos meninos, a gente já fez essa aula ao vivo no Hangouts, né? Você que não assistiu lá, está vendo agora, faça primeiro a resolução dos exercícios e depois então venha aqui fazer a conferência. Em um triângulo, o ponto denominado baricentro. Poxa, nós acabamos de falar, né? Essa ficou fácil, ó. O que é o baricentro? Baricentro é o ator principal. Quem que é o coadjuvante do baricentro? O baricentro está ligado à mediana, ou medianas, né? Já que precisa mais de uma. O ponto de encontro das medianas. Então, cara, dos lados do triângulo, das retas suportes, não, vamos direto aqui, ó. O ponto de encontro das medianas, tá? Lembra da figurinha, ó? O baricentro, se você traçar uma mediana dos vértices, dos três vértices, a mediana que sai do vértice A e liga ao vértice M, que sai do vértice C e liga ao vértice P, o ponto P, vértice B e liga ao ponto N. Veja, são pontos médios, então, medianas. Ponto de encontro das medianas, baricentro. Tranquilo, então? Próximo exercício. Em um triângulo acutângulo, ó, ele deu uma dica pra gente aqui, o triângulo é acutângulo. Então, os três ângulos que aí aparecem são ângulos menores que 90 graus. O ponto O no seu interior é o ortocentro. Então, a gente já sabe que aquele ponto O que ele está falando ali, ó, esse ponto O que ele está falando, se é o ponto de encontro, se é o ortocentro, né? Se é o ortocentro, então esse ponto O, a gente já tem certeza que ele é o ponto de encontro das
alturas. Tá? Então, se o segmento sair de um vértice e passar por esse ponto O, obrigatoriamente tem que fazer 90 graus ou tem que formar 90 graus no lado oposto. Ele diz assim, ó, o segmento AH tem extremidade no lado BC e contém o ponto O. Sabe-se que AH é 12 e que HC é 5. Então eu sugiro aqui que você desenhe um triângulo acutângulo, né? Eu desenhei ele aqui pra gente, está aí o triângulo acutângulo. O segmento AH, vou fazer esse segmento AH. Agora, ó, nitidamente, tem extremidade no lado BC, então esse aqui eu vou chamar de lado BC, e contém o ponto O, então o ponto O está em cima dele. Ora, se o ponto O é o ortocentro, então não tem jeito. Esse AH, olha lá, ó, o AH obrigatoriamente é uma das alturas desse triângulo. Então ele vai formar com esse lado BC um ângulo de 90 graus. Tá? H dá 12, então esse pedaço aqui dá 12, já você tem nitidamente aí um triângulo retângulo, se isso aqui é 12, HC é 5, ele quer saber quanto vale AC. Então ele quer saber esse lado aqui, ó. Aplicando Pitágoras, teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O AC ao quadrado vai dar 12 ao quadrado 144, mais 5 ao quadrado 25. Esse AC vai dar, extraindo a raiz, somando isso dá um 69. Então o AC vai valer 13. Ok? Tranquilo também de se fazer, sem maiores dificuldades. Tá? Terceiro e último exercício da série, nós temos o seguinte, ó. Uma peça de madeira tem a forma triangular em que uma das faces ABC há destacado o ponto G que representa o baricentro. Ó. Então eu já sei que por esse ponto G, se ele é baricentro, o que passa por esse ponto G? Passa as medianas. Tá? Uma pessoa traçou um segmento ligando A até o ponto D, do lado BC, passando pelo ponto G. Ao terminar seu traçado, mediu AD encontrando o valor 15 centímetros. Nessas condições, o valor de GD é... Sugestão, uma figurinha, está aí o triângulo de madeira. Eu vou traçar aqui o segmento que ele fala para a gente, que é o segmento que vai de A até D. Então isso aqui seria o vértice B e aqui seria o vértice C. Como esse segmento do ponto A até o D, passando por G, então em algum lugar aí tem o ponto G. Então a gente já sabe que esse segmento AD é uma mediana. Ok? Ela contém o ponto G. Gente, se ela contém o ponto G, vamos supor que o ponto G está aqui, ó. Esse ponto G é o baricentro. O que o baricentro faz com a mediana? O baricentro faz a divisão em partes na razão de 2 para 1. Se esse pedacinho de G até D é X, esse pedacinho de A até G vai valer o dobro, 2x. Agora, ele diz que de A até D, olha lá, ó, A até D é uma mediana e de A até D vale 15 centímetros. Se você somar os dois pedaços, você vai ter 3x. Isso é igual a 15. Conclusão, x é igual a 5. O que ele pede para a gente? De G até D. De G até D é o valor de x. Então vamos ficar com a alternativa B de bola. Ok, ficamos por aqui. Gratidão ao Todo-Poderoso e aquele abraço. Fiquem com Deus e até a próxima.